Então nós paramos aqui no período em que Paulo está em liberdade, né? O imperador era Nero, né? Então paramos ali nesse período de 61 a 65, onde Paulo ele está em liberdade, né? O império ele sofria alta perseguição nesta época, né? E o império ele destilava ódio em relação aos cristãos, como vocês colocaram aí, eles eram perseguidos pelo império, né? E os cristãos, como a Ana falou, eles eram acusados de várias coisas, né? E aí surgiu muita fofoca, calúnia, essas coisas, né? E dependendo do contexto, dos costumes que eles tinham, eram acusados de canibalismo, né? Porque né, no ritual da ceia, eles diziam que estavam comendo o corpo de Cristo e bebendo o sangue de Cristo. Então isso foi o suficiente para eles espalharem por todo o império que os judeus, os cristãos, eles tinham o hábito de canibalismo, né? Imagine dizer isso no diário de você, né? Já pensou? E aí com isso os cristãos eles ficaram mal vistos. Já não tinham a liberdade de andar assim pelas calçadas lá em Roma, né? Tranquilo. As pessoas quando viam eles assim viravam pelo outro lado, não queriam nem papo, né? Os cristãos eles ficaram meio que excluídos. Então eles tinham a perseguição da própria população romana, né? Pelos boatos que eles ouviam em relação aos cristãos, e tinha a perseguição do próprio império. Até aqui, Paulo é o principal autor das cartas, né? Embora tenha a carta de Tiago, né? E tenha a carta de Hebreus, que a gente não sabe o autor, todas as demais teve a participação de Paulo. Então Paulo ele é o principal escritor, né? E nós aprendemos que o objetivo das cartas era unificar a igreja, ou seja, não há mais distinção entre judeus e gentios, né? Era documentar por escrito, né? Ou seja, conscientizar os cristãos do que tinha que ser feito, né? O que Cristo deixou para ser feito, e principalmente ensinar as pessoas, ou seja, mudança de hábitos. Elas precisavam mudar também as suas atitudes e viverem de acordo com o que Cristo ensinou. Só que agora, o que acontece? Quem vai no correio agora deixar uma carta não é mais Paulo, né? É um camarada chamado Pedro. Lembram de Pedro? Pedro ele era sensacional, não é verdade? Inclusive tem uma disciplina bem interessante que só fala da vida de Pedro. Essa é sensacional. Quem sabe a gente chega lá um dia. Onde Pedro está neste contexto, né? Nós estamos aqui por volta de 65, tá? Sempre lembro a vocês que o nosso painel ele é bem improvisado, então a gente não consegue manter a proporcionalidade das datas. Então, essas cartas, ela está nesse período amarelo aqui de liberdade, tá? A gente subiu mais um pouco aqui, fez um outro improviso para tentar encaixar elas aqui dentro do período, né? O Nero, ele vem até 68, ó, então, por isso que a gente não botou outro ainda, que o 68 é aqui, ó, tá? Então, embora lá o azul não se estenda, mas o Nero vem até aqui. E a gente está tentando encaixar as cartas aqui, todas essas 4 nessa parte verde, da prisão dele em Roma, essas 3 aqui também nessa parte laranja, que é o período de liberdade. Ainda não entramos nesse azul aqui, tá bom? A gente não afasta porque a gente precisa muito de todo o espaço. Então, nós estamos aqui na parte amarela ainda, tá? E neste contexto, Pedro está aqui, ó, em Roma. Paulo não está mais lá. Lembra que Paulo já foi solto em 61, né? Quando ele foi solto em 61, ele deixou Tito em Creta, deixou Timóteo em Éfeso, visitou por toda a região da Macedônia, né? Ele veio na região da Macedônia, ele combinou para encontrar Tito aqui na Macedônia para eles virem para Nicópolis, nessa partezinha aqui, né? Na região oeste da Acaia.
e da Macedônia, aqui. Então, Paulo está passeando por aqui, né? Aí, como se fosse uma narrativa, né? Enquanto isso, Pedro, ele está aqui. Como é que Pedro chegou aí, não é verdade? Nós aprendemos em Atos que Pedro começou seu ministério de fato e de direito em Jerusalém, né? No dia de Pentecostes, né? Ali ele começou a arrochar o buriti, começou a pregar algumas coisas. Na primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram, depois outras 5.000. Depois ele começou a curar paralítico, começou a enfrentar o Sinédrio. Depois ele veio para Jope, foi para Cesareia. Ele começou o ministério dele ali, né? A Bíblia não relata, mas segundo as histórias, né, como eu sempre falo, existem historiadores, o principal deles, Flávio Joséfo, que era um judeu, era fariseu. Ele deixou um livro, vários livros, que trazem histórias do que aconteceu nesse período, histórias paralelas à Bíblia, mas que se encaixam com a Bíblia. Então, há relatos de que Pedro saiu de Cesareia, né, saiu de Jerusalém, né, visitou aqui a parte oeste da Ásia, visitou a região da Galácia, passou por aqui tudo, evangelizando até chegar em Roma. Então, nesse período da história, Pedro está em Roma. E aí, Pedro, ele está preocupado com as igrejas da qual ele visitou na Galácia e na Ásia Menor, devido à perseguição do império. A perseguição está bombando, gente. Vocês não têm noção, ela está bombando em toda a região do império, não é só em Roma. Então, Pedro, preocupado com esses irmãos, ele sabe que é só questão de tempo para a perseguição chegar de fato e de direito no local em que eles estão congregando, e aí ele resolve escrever também uma carta, né? Ela se encaixa aqui também nesse período amarelo. Ela foi escrita provavelmente em 64, e ele escreve esta carta aos irmãos da Ásia Menor. Ásia Menor é essa região aqui, ó. Tá? Só essa partezinha aqui. Aqui é onde entra aquelas 7 igrejas de Apocalipse. Nós vamos falar delas também. E outras cidades, como Colossos, Hierápolis, dentre outras. Essa é a região da Ásia Menor. E aí, nessa época, sabe quem estava em Roma com Pedro? Silas, exatamente, Silas. E aí Silas, como ele tinha um grego, ele era cidadão romano, Silas, né? E como ele tinha um grego melhor que o de Pedro, né? Pedro era pescador, né, gente? Pedro aprendeu o grego porque era uma língua necessária para ele comercializar os peixes dele, literalmente, né? Para Pedro vender o seu peixe, literalmente, ele precisava saber grego. Então ele aprendeu o grego no popular, ele não cursou nenhuma escola e tudo. Ele sabia grego? Sabia. Sabia aramaico? Sabia, né? Ele sabia um pouco de latim? Sabia. O cara falava 3 idiomas, né? Mas era arrastado, ele não era culto, né? Então o grego dele não é lá essas coisas. Então Silas está lá e Silas resolve ajudar eles a escrever esta carta. Então se a Larissa perguntar para você, quem ajudou Pedro a escrever a sua primeira carta, você vai responder assim, ó, Silas, né? Silas, tá bom? E o principal tema dessa carta é justamente esse, não tem segredo. Pedro quis escrever essa carta para os cristãos da Ásia Menor para que eles suportassem as perseguições, para que eles suportassem os sofrimentos. Então, o tema central da carta de Pedro é essa: suportem o sofrimento. Então, né, voltando aí para lembrar, se por um acaso, só para reforçar, a Larissa perguntar qual que é o tema central da primeira carta de Pedro, Eita, tá sofrendo o povo, né não? Bora falar um pouquinho mais animado. O tema principal de 1 Pedro só para dar uma cortadinha aí, suportem o sofrimento. Então, assim, Pedro, ele já começa essa primeira carta dele lembrando, né, para os irmãos, que serve para nós também,
que a morte e a ressurreição de Cristo é a nossa principal fonte de encorajamento. Mesmo com sofrimento, a gente tem que lembrar, mas Cristo morreu, porém ressuscitou. Então vai dar certo para a gente também. E é isso que permite a gente viver uma vida nova, diferente daquela que a gente vivia antes. Porque a gente vai continuar passando por sofrimento, né? Isso a gente vai explicar aqui ao longo dessa primeira carta. Só, né, que dessa vez, sendo regenerados por Cristo, né, por meio da fé, a gente aguarda uma herança, a gente tem uma esperança, é uma herança incorruptível, né, que ela não vai se acabar e que ninguém pode roubar. Porque hoje a gente tem na nossa esperança aqui do mundo, né, a gente trabalha para o final, sofre, né, que às vezes o trabalho é um sofrimento mesmo para acordar cedo já é um exemplo de sofrimento, bem basiquinho, mas é. Aí, mas você tem aquela esperança, no final do mês, aí vem aquela bênção. Vem rapidinho, acaba, e mesmo assim a gente está feliz da vida. Imagina como a gente vai ficar, né, feliz quando a gente receber a nossa herança, que ninguém vai poder roubar, a gente não vai conseguir gastar toda, né, e é incorruptível. Então, ele também lembra, né, que antes eles nem eram povo, né, eles não tinham alcançado nem a misericórdia de Deus, e agora, né, através de Cristo. Lembra daquele versículo que a gente decorou, acho que no acampamento? 1 Pedro 2,9? Quem consegue falar todo aí, bem bonito, bem forte? Fala aí, Rodrigo. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Palmas para o Rodrigo, que falou bem direitinho. Esse menino é um podrijo. Então é isso. Então hoje, antes, aquele povo não tinha nem o povo, não era considerado um povo, né? Não era uma nação. E agora é uma nação, não, uma nação escolhida, um povo escolhido, uma nação santa, sacerdócio real, né? E aí que tinha uma missão especial, que é falar das maravilhas, das grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então era uma missão assim, né, especial, era um privilégio, como dizia o finado pastor Paulo, né, que ele falava privilégio, não é privilégio. Então, assim, mas é muito fácil para Pedro dizer assim, olha, vocês vão sofrer, mas fiquem bem. No final vai dar tudo certo, né? Não se preocupa, não. Mas, além dele falar isso, né, ele ainda explicou, né, ao longo da carta, ele deu alguns exemplos, né, como a gente pode fazer para manter essa fé, essa perseverança, né, essa esperança em Cristo, mesmo com sofrimento. Então, ele coloca algumas recomendações, eu vou listar aqui para vocês, né, mas é um resumo, depois vocês vão ler 1 Pedro, aí vão, né, ver, olha, realmente, né, o tema central é sofrimento, mas ele fala também da esperança em Cristo, né? Então, ele coloca aqui, ó, estejam alertas e zelem pelas suas palavras, mas não só pelas palavras, né, gente, pelo pensamento também, porque quando a gente começa aqui, no nosso pensamento, no nosso coração, em algum momento a gente vai colocar para fora. Então, a gente tem que zelar pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras. Ter cuidado com o que a gente vai dizer, cuidado com o que a gente vai pensar. Então, se alimentar da palavra de Deus, né, que é a Bíblia. Hoje a gente tem essa facilidade, né? Naquela época eles não tinham como, vou abrir aqui em qualquer lugar, até porque eles estavam vivendo um período de perseguição. Encarar o sofrimento como passageiro e coloca a esperança no que há por vir. Então, está sofrendo hoje? Vai continuar, não se preocupe não, vai continuar o sofrimento, né? Porque faz parte. Mas a gente tem uma esperança eterna, né? E é nisso que a gente tem que basear a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé. E aí ele coloca uma coisa que é difícil também, não murmurem, né? Qualquer coisinha, mas está frio demais, está calor demais, mas o culto é cedo demais, eu tenho minhas coisas para fazer, termina tarde, nunca acaba, ensaio de novo, sai todo dia, né? Vocês não têm o que fazer, não? A vida de crente não é fácil, não. Para quem quer servir mesmo, tem lá os seus percalços, mas é aquela coisa que eu sempre comento com o Adriano, todo ano, nessa época aqui do Sonho de Natal, é ensaio, é gravação, é isso, é ajuste, é atrás de material, a gente chega em casa tarde e não tem muito tempo, mas depois a gente pensa, poxa, mas quando acontece... Aí, olha, ano que vem não vamos se meter nesse negócio, não. Por que crente inventa as coisas, né? Por que a gente inventa assim? Vamos se meter, não. E quando termina a apresentação,
ei, eu tô com uma ideia para o ano que vem já, vai ser assim, assim, assim. Não acaba, né? Mas é isso, e não murmurar, né? Procurar dar o melhor sem ficar reclamando. Pois nós também, esse é chato ouvir, mas a gente também foi chamado para o sofrimento. Faz parte da nossa experiência, né? Se o próprio Jesus sofreu, quem somos nós? E olha só, não dá nem para comparar o sofrimento de quem não merece com a gente. Se a gente for pensar bem, a gente para e pensa assim, poxa, mas eu sofro tanto, fiz tão direitinho as coisas, por que eu passo por essas dificuldades? É melhor não ficar perguntando, porque Deus responde, né? Revela. Então é melhor não perguntar não, vai. Porque Cristo, ele não mereceu. E mesmo assim passou por essas situações, imagina a gente, né? Réis mortais. Então procurar não murmurar. Não retribuir o mal com mal, né? Nem fofoca com fofoca. Falou mal de mim, vou falar também mal. Olha que, assim, enfim, ao contrário, né? Falar coisas boas, usar nossa boca, nossa língua para proferir palavras de bênção, né? Falar coisas boas, boas notícias, focar no que há de melhor. E aqui, buscar a paz, só que não é só buscar a paz, ele coloca assim, dá uma ênfase, né? Com perseverança. Por que ele dá essa ênfase? Será? Porque é difícil, né? Buscar a paz. Porque às vezes a gente quer guerra mesmo. Mexeu comigo, depois eu vou atrás e vou mexer também. Só que ele fala com perseverança, é uma coisa que a gente tem que persistir, tem que ir atrás, não é fácil, né? Vai vir, o mar vai crescer e a gente tem que ter a perseverança de procurar buscar a paz com os irmãos, né? E às vezes até com a gente mesmo, a gente tem que buscar essa paz. E aí, não temam as ameaças dos homens, mas confiem em Deus. Ele fez muito sentido, né, para eles naquele momento de perseguição. Era ameaça para todos os lados. Hoje, gente, qual é a ameaça que a gente tem uma liberdade assim, incrível, que eles não tiveram o privilégio de experimentar. A gente pode andar com a nossa Bíblia para cima e para baixo, a gente pode falar da palavra de Deus, mas mesmo assim a gente se sente tão perseguido, né? Nosso tipo de perseguição é diferente. Estejam sempre preparados para responder a respeito da fé que vocês têm. Aí ele dá uma ênfasezinha. Não com grosseria, né? Mas com mansidão, com respeito. A gente não vai conquistar ninguém para Cristo na base da patada, né? Tem que ir com mansidão, tem que ter muita paciência. E aí volta aquela coisa. Buscar a paz com perseverança, né? Tem que persistir, tem que ir atrás. Alegre-se com o privilégio, né, de participar do sofrimento de Cristo. Mas tem que... vai ter uma programação, a gente tem que vir para fazer visita aí na comunidade, tem isso, tem aquilo, mas... É legal, assim, dá trabalho, né? Mas a gente se sente tão útil, assim, fazendo as coisas para Deus. Hoje em dia a gente não faz nem o que é mais do que a nossa obrigação, né? A gente tem que trabalhar para o nosso Pai, né? Ele que nos sustenta, é igual como no Pai terreno, nos sustenta, mas o mínimo que a gente pode fazer é retribuir de alguma forma com os dons e talentos que Deus nos deu. E se a gente não tem, a gente vai desenvolver. Então, e ele ainda fala alegre-se, né? Ele tem que fazer alegre mesmo, bonitinho, que nem a mãe e o pai falam, né? E faça bem bonitinho, bem alegrinho, que eu não quero carinha feia, não. Quem nunca? Quem nunca falou, quem nunca ouviu? E ajeita essa cara. Pratiquem as boas obras para com todos, né? Ele finaliza. Então, esse é mais ou menos um exemplo de como a gente pode colocar em prática, né? Essa perseverança que a gente só em meio às tribulações, em meio à perseguição. Mas ele coloca assim, ó, o que o Pedro quer ensinar para a gente, né, de forma geral? Ele quer que o procedimento dos cristãos, eles sejam tão exemplares, né, tão exemplar, que aquelas pessoas que falam mal, que reclamam, né, que proferem calúnias contra os cristãos, né, contra nós, eles fiquem envergonhados por verem o testemunho vivo deles, ou o nosso. Né? Sabe que você está ali fazendo trabalho, né? Desenvolvendo, está no seu trabalho dando um bom testemunho, aquilo ali é como vai colocar brasas de fogo sobre aquela cabeça que fala mal, né? Que isso aí não fez tudo que era errado, agora é crente. Né? Então, às vezes a gente não precisa nem abrir a boca para falar. Basta a gente mostrar no nosso bom proceder. E isso vai envergonhar essas pessoas que falam mal. Porque lá em 1 Pedro 2,15 ele fala, pois é da vontade de Deus que,
praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Não precisa responder o tolo conforme a sua tolice. Basta proceder bem, que isso aí vai silenciar qualquer um. Então, para aqueles irmãos que mesmo depois de um procedimento impecável, mas eu faço as coisas certinhas, eu sigo a palavra de Deus, aqui ó, eu me alimento da verdade, eu sou uma pessoa que procuro ser santo, como ele coloca, sejam santos como eu sou santo, né? Ele dá essa citação, 1 Pedro fala. Mesmo assim eu passo por tanto sofrimento, aí Pedro fala assim, então não se preocupe não, se você proceder bem, não vai sofrer. Ao contrário, ao contrário. Lá em 1 Pedro 3, 17 e 18, ele diz, é melhor sofrer. Veja que ele não fala, então você vai parar de sofrer, não se preocupe se você fizer tudo certinho. Não, ele fala, é melhor sofrer fazendo o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todos. Então, assim, ó, Cristo pagou, mesmo assim ele sofreu. E aí, às vezes, ele coloca, é melhor a gente sofrer fazendo bem, tendo um bom proceder, do que o mal, que é vergonhoso, né? Pelo menos se a gente estiver fazendo as coisas, né? A gente está vindo para a igreja aqui com o braço, com a Bíblia embaixo do braço, olha lá o crentinho, só mesmo, bora lá também. Então, não deixa de ser a pessoa querendo humilhar a gente está alegre por isso, né? Talvez em algum momento a gente tenha sentido vergonha, quando foi lá no começo, andava com a Bíblia pequenininha, mas hoje não é motivo de sofrimento, não é motivo de vergonha. E mesmo que fosse, é melhor fazer o bem, sofrer fazendo bem do que fazendo uma coisa ruim, que aí é vergonhoso para a gente, né? E aí, no final da carta, né, ele escreve para que eles não carreguem o fardo da preocupação. Meu Deus, mas é muito sofrimento. Ai, como é que vai ser amanhã? Será que vai dar? Será que não vai dar? Porque naquele tempo da perseguição, né? Vamos conseguir se reunir? Vai ter alimento? Como é que a gente vai fazer? Aqui as demandas, né, que a igreja, né, coloca. Enfim, mas, gente, resumão. Vai sofrer? Vai. Mesmo fazendo bem? Vai também. Mas aí é suportar, né, o sofrimento. Sabendo que a gente tem uma herança incorruptível lá na frente. E, mesmo assim, não carreguem a preocupação, não fiquem ansiosos. Coloca lá em 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, se por um acaso a Larissa perguntar assim, qual a referência que diz, e todo mundo chega e baixa a cabeça para anotar, quando a gente fala assim, por um acaso, pode ser que sim, né? Pode ser que não. Qual a referência que diz que devemos lançar a nossa ansiedade sobre Deus? Aí você vai responder 1 Pedro 5, 7. Momento para tossir enquanto vocês... Qual a referência, né, que diz que devemos lançar a nossa ansiedade? Opa! Não. Tem alguém pesado. Qual a referência que diz que devemos lançar a nossa ansiedade sobre Deus? Aí você vai lembrar que é em 1 Pedro, porque é a carta que a gente está estudando agora, né? 5, 7. 2 números ímpares aí, só para... E aí Pedro finaliza deixando a carta deixando claro que o Deus de toda graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de terem sofrido, ele ainda coloca assim, terem sofrido durante pouco tempo. Às vezes a gente acha, passei minha vida toda sofrendo, igual um desgraçado, mas ele coloca é pouco tempo, gente, é só isso aqui, é porque é o que a gente conhece, é a realidade que a gente conhece, né? Se a gente fosse comparar com a eternidade, não tem como, né? Porque a gente ainda não está lá, não sabe. A gente já fica ali com a nossa mente um pouco presa à nossa realidade atual. Então, ele coloca, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Então, assim, todo tempo ele está falando, vai sofrer? Vai, mas tem isso, gente, tem essa esperança. E aí, né, o que tem a ver comigo, né? Para finalizar aqui. A motivação humana, a gente sabe, a antropologia, a filosofia fala assim, ó, ao homem cabe fugir do sofrimento e buscar o prazer. Tem que buscar o que faz bem para ele. O que é isso, né? Mas com Cristo não é assim, né? E aí não é isso que a gente vê, que a gente aprende na igreja. Só que muitos crentes, né, embarcam nessa ideia que
Venha para a igreja e pare de sofrer. Venha para a igreja e todos os seus problemas estarão resolvidos e solucionados. Mas é uma mentira deslavada. É conhecido como o evangelho da anestesia, né? Ou da analgesia, do analgésico. Vem que você vai parar de sofrer. Não, aí que vem tribulação mesmo, que quando você quer fazer as coisas certas, aí que vem, né, os problemas e o sofrimento. E aí que a gente não embarque nessa, né? E como se isso não bastasse, ainda tem gente que prega, né? Como eu falei, se coloca lá na igreja. Você já viu alguma placa? Sim, eu já vi algumas propagandas dizendo assim, vem para a igreja e pare de sofrer, hoje é o dia da libertação. Enfim, né? E aí vamos... E aí, se você sofre, segundo a filosofia desse evangelho, né? Se você sofre, é porque você não está fazendo as coisas certas, porque tem um negocinho aí. E a gente sabe que não é bem assim. Mesmo fazendo as coisas certas, como o Pedro fala na sua carta, vai vir tribulação, vai vir sofrimento. Mas desde que sejam fazendo as coisas boas, né? Porque às vezes a gente procura, né, fazer um negocinho e aí a gente sofre pelas nossas próprias más decisões. E a gente pode, dessa forma, evitar muito sofrimento desnecessário. A gente pode colocar também culpa no evangelho, né? Ah, não, eu estou sofrendo porque eu sou crente, porque eu levo a palavra de Deus. Mas está fazendo as coisas certas? Aí é um filtro que só cada um vai poder, né, analisar dentro da sua própria mente. Então, assim, só para resumir, né? Ah, não, aqui, se por um acaso, né, cair no quiz, assim, cair na pergunta, né? Por que o ser humano sofre? Aí eu vou dizer aqui a resposta para você. O sofrimento, ele faz parte da experiência humana. Cristo tornou-se humano, sofreu também. E por que nós não sofreríamos? Ainda mais fazendo as coisas certas, né? Então, por que o ser humano sofre? Porque faz parte da experiência humana. Simples assim. Então, vamos lá para o resumo. Quem escreveu a carta de 1 Pedro? Paulo? Pedro. Onde ele estava? Em Roma, no início da perseguição, está ali, né, no ano 64. Como o irmão Smith falou, não deu para encaixar direitinho ali. Quem eram os destinatários? Falou bem no comecinho, até ele mostrou ali os irmãos da Ásia Menor. E qual que era o tema da carta? Suportem o sofrimento. É isso aí. Bom, então, nós vimos que, além de Paulo e Tiago, agora um outro camarada, ele também se mete a ser escritor, né, que é o Pedro. Então, e como a Ana falou, ele estava em Roma quando escreveu esta carta. E assim, pouco tempo depois mesmo, ele resolve escrever outra carta. Acho que ele gostou da ideia, né? Acho que ele gostou da ideia. E pouco tempo depois, ele escreve uma segunda carta, que é a que nós conhecemos como Segunda Carta de Pedro. Essa agora já se encaixa nesse período, né? Essa foi escrita em 65, então ela já se encaixa nesse período azul aí de Roma, tá bom? E ele escreve para as mesmas pessoas que ele escreveu a primeira, as mesmas, né? Em 1 Pedro 3:1, o texto vai dizer assim, ó, 1 Pedro 3:1, amados, esta é agora a segunda carta que ele escreve. Então deixa claro que ele está escrevendo a carta para as mesmas pessoas. Então tanto a primeira carta quanto a segunda, ele escreve para as primeiras pessoas, que são os irmãos da Ásia Menor, né? Mais especificamente no norte da Ásia Menor. Mas esses são os seus destinatários. E Pedro, ele continuava em Roma. Então, tanto a primeira carta quanto a segunda carta, Pedro estava em Roma. Uma ele escreveu em 64 e outra em 65. As datas não são importantes, mas é um momento aí de transição entre os períodos, né? Um período em que Paulo, a referência que a gente usa é a vida de Paulo para estabelecer esses períodos. Então, quando fala liberdade, ele estava em liberdade nesse período, né? Quando chegar em Roma, vocês vão ver que ele foi preso novamente. Então, Pedro, ele escreve para as mesmas pessoas, né? E quem ajudou Paulo mesmo na primeira carta? Silas. Só que agora Silas não está mais lá.
Silas ele foi para outra missão. E aí Pedro ele escreve sozinho, né? E aí se você observar, o grego dele está mais grosso lá, né? Está bruto, está natural, está cruzinho, né? Ou seja, é o grego dele mesmo que ele aprendeu, com sotaque galileu e tudo, né? Então dá para perceber isso. Aí o que acontece? Nessa época, Pedro já tinha passado do Cabo da Boa Esperança, né? Ele devia ter 60 anos ou mais, já tinha vivido muita coisa, já estava ali pertinho para... Na realidade, Pedro já sabia que o fim dele estava próximo. Então, ele resolve escrever esta carta como um tom de despedida, né? Justamente para reforçar o que ele já tinha ensinado na primeira. Tanto é que em 1 Pedro 1,14, o texto vai dizer assim, ó: porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo. Ou seja, ele já está contando que o fim dele está próximo. Então ele resolve escrever esta carta. E aí, sabendo que ele tem pouco tempo neste mundo, ele faz questão de registrar algumas verdades sobre Jesus, né? Então, olha só, em 1 Pedro 1,13, ele diz assim, achei. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Nós vamos frisando algumas palavras nos textos que eu estou lendo. Despertar a memória de vocês. No 14, ele diz assim... Não, o 14 foi o que eu li. No 15, ele diz assim: eu me empenharei para que, depois da minha partida, vocês sejam capazes de lembrar destas coisas. Olha só. No 13, despertar a memória. No 15, capazes de lembrar. No 12, por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas. Está vendo? Lembrar. No 13:1, amados, esta é agora a segunda carta que eu lhe escrevo. Em ambas quero despertar estas lembranças à sua memória, para que vocês se recordem das palavras. Então, baseado nesses textos e em muitos outros textos, Pedro está dizendo o seguinte: olha, isso que eu estou falando para vocês não é história para boi dormir, não é fábulazinha, não é conto de fadas. Isso que eu estou contando para vocês aconteceu de verdade verdadeira. E sabe por que eu sei disso? Ele dizendo: porque eu estava lá, exatamente, eu vivi tudo isso, ninguém me contou, eu vivi. Então eu estou escrevendo esta carta para vocês, para que vocês não se esqueçam. Não se esqueçam. Fica evidente nesses textos que eu acabei de ler. Não se esqueçam. Então, se por um acaso a Larissa perguntar qual que é o tema da segunda carta de Pedro, não se esqueça. A preocupação de Pedro era que, depois que ele morresse, depois que Paulo morresse, depois que os apóstolos morressem, eles passassem a se esquecer disso tudo, né? Porque a perseguição, ela estava muito forte. Então ele aborda alguns pontos dentro desse contexto, né? Ele fala um pouco da fé, da virtude, de praticar o bem, do conhecimento, do domínio próprio, da perseverança, da piedade, do amor e principalmente ficar firmes na palavra. E aí ele fala de dois grupos de pessoas que vão aparecer, né? Que segundo Pedro ele fala um pouco dos últimos dias, né? Por quê? Porque alguns falsos mestres e alguns escarnecedores, eles aparecem na região da Ásia, distorcendo o ensino. Alguns deles dizem até assim: disseram que Jesus ia voltar, cadê que ele voltou? Já passou tanto tempo, ele não vai voltar não, isso é lorota, isso é história para boi dormir. Ele não vai voltar, estão enganando vocês, né? Ele morreu aqui, em 30, nós já estamos em 65. Fazendo uma conta de geografia, 35 anos se passaram. E eles achavam que Jesus ia voltar logo.
Lembra dos Tessalonicenses? Achavam que Jesus tinha voltado e ele tinha ficado? E é assim, né? Lembra que os discípulos, eles vendiam tudo que tinham e entregavam nas mãos dos apóstolos para o evangelho ser pregado? Porque eles achavam que Jesus já estava à porta. Mas Jesus está voltando, Jesus está voltando. E alguns falsos mestres aproveitam isso aí para disseminar mentira dentro das igrejas. Aí em 2 Pedro 2,14, Pedro ele chama eles de malditos. Né? Ele diz assim, ó, estou indo, mas vão surgir falsos mestres, que explorarão e enganarão a muitos com histórias inventadas. Mas estejam certos de que Deus não vai poupar esse tipo de gente. Né? Ele não poupou nem os anjos que pecaram. Né? Aí ele diz, também vão aparecer escarnecedores, zombando de vocês, né? Que foi o que eu acabei de citar, dizendo, e aí, cadê Jesus? Já voltou? Tu ficou, foi? Ih, meu querido, já era, vacilou, né? E aí, Pedro tem aquele texto bem conhecido de 2 Pedro, que eu tenho certeza que vocês sabem decorado, né? Onde ele diz que... parece que até eu já me esqueci, né? Todo mundo sabe decorado, até eu já me esqueci, né? Jesus apaga a luz. Vou ter que pegar uma cola aqui, será? Meu Deus. Ah, tá aqui, achei. Eu estava esquecendo esse comecinho aqui, né? Ele é paciente com vocês, né? Ele não tarda em cumprir a sua palavra, mas ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. É um texto bem conhecido, que é o 3:10, 3:9. Na íntegra diz assim, ó, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso aqui ele está dando uma explicação justamente nesse contexto dos escarnecedores. Se você pegar os versículos anteriores, ele fala justamente disso, né? E aí, ele conclui a carta com o mesmo pensamento da qual iniciou. Sejam cuidadosos e cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Né? Esse é o último versículo da segunda carta de Pedro. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, de novo, Pedro repete praticamente as mesmas coisas da primeira carta, né? Para que eles não se esqueçam. E para que vocês não se esqueçam, eu vou repetir de novo. O tema central da segunda carta de Pedro é não se esqueçam. E daí? Né? E o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Né? Bom, nós vivemos num mundo cheio de falsos ensinos, de novidades e mas muitas versões do Evangelho. Né? Você já se perguntou como não ser enganado? Volta e meia, tem pregações na internet e eu mesmo chego a me questionar. Será que se isso assim está certo mesmo? Por exemplo, um pastor que causa divisões é o pastor Cláudio Duarte. Ele tem um jeito irreverente de pregar o Evangelho e muitos pastores criticam esse jeito. Já chamaram até ele de anticristo, meu Deus do céu. E outros não, outros se amarram, né, no jeito. Né? Muitas pessoas que nem cristãos são. Outro dia eu vi um professor que emitiu diagnóstico lá na escola dizendo que estava assistindo a pregação dele que se achou mal barato. Então, assim, eu só estou citando um exemplo de um pastor que divide o Evangelho, divide opiniões em relação ao Evangelho. Né? E muitas vezes a gente se pergunta, será, né, se esses ensinamentos... Tem muita coisa dele que eu acho legal. A hermenêutica dele mesmo eu acho sensacional. Mas tem algumas coisas também mas a Bíblia diz, examinar tudo, reter o que é bom. E é isso que a gente tem que fazer. E como se manter firme na esperança? Só existe uma forma de não sermos enganados. É ficar firmes na fé. Né? Jesus ele vai voltar, gente. E o versículo último da segunda carta é o nosso conselho para a gente não ser enganado. Cresçam na graça
e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem escreveu a segunda carta de Pedro? Onde ele estava? Para quem ele escreveu? E qual é o tema central da carta? Não se esqueça. Exatamente. Voltando para Paulo, né? A gente passou um bom período falando de cartas de Paulo. Hoje a gente começou a comentar também, né, no autor Pedro, o apóstolo Pedro. Mas voltando um pouquinho aqui para o apóstolo Paulo, a gente estudou um pouco que ele passou um período, né, em prisão, e nesse período de prisão ele escreveu essas 4 cartas. Depois ele teve um período de liberdade. Nesse período de liberdade foi quando a gente comentou, né, que ele deixou Tito, né, como responsável aqui na ilha de Creta, e foi onde depois ele escreve a carta, justamente que ele tinha a responsabilidade de levantar, né, como se fosse líderes, pastores naquelas congregações. Ele também, né, fala a Timóteo. Então, nesse período de liberdade que Paulo teve, ele tem escreveu esses livros, e agora a gente começa a chegar num período, né, tá até aqui do ano 65 de Roma, que é quando ele novamente é preso. Então, a segunda prisão de Paulo. E nessa segunda prisão, né, vem justamente por causa dessa perseguição de Roma, né, como o Osmilson comentou. Nero vai até o ano 68. Então, a perseguição ainda é intensa. E Paulo novamente preso. A gente vê algumas características diferentes já nessa segunda prisão, né? A gente vai ver, obviamente, ele já está mais velho, né? Já com alguns mais problemas de saúde, já idoso. E essa prisão, onde, né, pode ter ocorrido? Vocês lembram de um verso, e parece um verso meio aleatório, né, que Paulo pede: traz minha capa, pega aqueles livros que eu esqueci, dando instrução a Timóteo, né, na sua segunda carta a Timóteo. Então, tem 2 possibilidades, né? Ou Paulo era meio esquecido, né? Não conheço ninguém assim, esquecido, né? Esqueci até os meninos uma vez de buscar, outro dia fui buscar e eles não tinham ido para a escola. Cheguei lá 2 vezes já, cadê a Alice? Alice, eu que pergunto, cadê a Alice? É mesmo, ela não veio. Mas é bom que eu aviso, ela estava doente hoje, aí não pôde vir, né? Ou realmente ele foi preso, né, em Troade, e por isso não pôde, né, levar suas coisas, como em todas as viagens, né, fazer, né, o processo normal ali. Então, essa segunda prisão também é diferente da primeira prisão, porque agora não é mais uma prisão domiciliar. Um detalhe interessante sobre a questão romana é que a prisão, na verdade, não era a condenação ainda. A prisão era o processo da espera da sentença ali. Então, as sentenças e as punições romanas, como foi comentado aqui, era morte por diversas formas, né, terríveis, confisco de bens e assim por diante. E Paulo agora nessa nova prisão, né, ele agora já não tem tantos companheiros como naquele período anterior, né? Agora ele já está mais idoso, mais debilitado, e a Bíblia deixa bem claro que apenas Lucas está com ele, né? Lembram lá de Lucas, né? O autor, inclusive, de boa parte desses registros que a gente estuda da vida de Paulo, né? E Lucas estava lá. Então, vai que cai no quiz, né? Vai que a Larissa coloca lá uma perguntinha assim: quem era, né, o único auxiliar que ficou com Paulo nesse momento aí, que já nós vamos perceber e ver que já é um dos momentos finais da vida de Paulo, né? Quem ainda estava com Paulo perto de sua morte? Lucas, né? Lucas, o médico amado, é quem estava lá. Nesse momento agora dessa segunda prisão, Paulo também já percebe que está chegando o fim da sua vida. Assim como, né, foi comentado, Pedro já percebe a proximidade aí, né, dele deixar este tabernáculo. Paulo já também cita, né, que já percebe que a sua vida já está sendo derramada como uma oferta. E antes de morrer, Paulo escreve a sua última carta. E aí um parênteses aqui, né? O
o que nós escreveríamos na nossa última carta, né? Dificilmente, né, as pessoas têm essa oportunidade de se despedir. E Paulo, né, de forma lúcida, consciente, tem essa oportunidade de despedir, né? E o que a gente escreveria? O que você escreveria estando no lugar de Paulo, né? Cansado, né? Se sentindo só, provavelmente, né? Ele fala, muitos abandonados, tem só Lucas aqui. Na iminência de uma condenação, e olha, Roma era muito criativa nas suas sentenças, né? Nas suas torturas. O que, né? Paulo iria escrever? E a outra pergunta, a quem você iria escrever? A quem você deixaria esse último registro? E a verdade é que o que Paulo escreve, né, não foi algo que consolou apenas ele, consolou apenas o seu destinatário, é algo que ecoa por todos esses, né, quase 2000 anos e chegou até nós e nos edifica. Olha, o que o Espírito, né, em um homem usado por Deus pode fazer, mesmo na iminente execução, consegue edificar aos outros. E Paulo assim faz. E ele escreve, né, uma segunda carta a um dos seus filhos, né, que a gente comentou que ele tinha 2 filhos aqui. Ele escreve a segunda carta a Timóteo. Vou botar aqui embaixo. Então, nesse período, né, da sua segunda prisão em Roma, por volta do ano 65, Paulo escreve a segunda carta a Timóteo. Então, também, se cair lá no quiz, qual foi aí o último livro, né, o livro que registra as últimas palavras de Paulo? 2 Timóteo. E onde que Timóteo estava? Lembra que Timóteo tinha recebido uma grande responsabilidade, né? A igreja de Éfeso. Então, Paulo escreve a Timóteo, né, que era aí o pastor da igreja de Éfeso. E o que está nessa carta? Depois do intervalo, a gente vai descobrir.